Hoje eu vou mostrar para você a história da Filomena e da Amanda, mãe e filha que enfrentaram a depressão. A depressão é um problema grave que vem atingindo a vida de muitas pessoas e talvez atingiu você aí. Você que está nos assistindo e você está aí pensando que para você não tem jeito, ou para o seu familiar não tem jeito. Mas a dona Filomena sabe bem o que é sofrer com isso, né, dona Filomena? Sim, pastor. Como é que foi viver por muito tempo com a filha diagnosticada com a depressão? Então, pastora, a dificuldade é que a gente como mãe, ou até meu marido como pai e tal, a gente não consegue ajudar, não sabe como proceder com a depressão, com a tristeza, com o que ela está pensando, né, e sentindo. E a dificuldade de se aproximar, porque com a depressão ela não deixava se aproximar, não falava com nós, né, e a gente ficava sem saber o que fazer para tentar ajudar. O que a senhora tentou fazer para ajudar a sua filha? Olha, eu tentava conversar, procurar saber o que ela tinha, procurar, né, entender, mas ela tinha uma revolta muito grande. Então ela ficava isolada, trancada, né, sem falar e já assim não tinha ânimo para estudar, para nada, né? Ela não tinha ânimo de sair, até com nós, né, de conversar com alguém, nada, nada. E a gente tinha essa dificuldade de estar tentando se aproximar sem ter como. O que você sentia, Letícia, né? Amanda. Amanda. O que você sentia, Amanda, na situação que você estava passando com essa depressão? Fala pra gente o que estava dentro de você. Sua mãe falou que você tinha muita revolta, Uhum. vivia trancada. Por que isso acontecia com você? Eu sentia uma angústia muito grande, né, pastor? Eu não tinha paz, né? Eu não conseguia me relacionar com as pessoas e eu me isolava, né? Eu me isolava porque eu tentava expressar que eu estava mal, eu tentava expressar o que eu estava sentindo, mas eu sentia que a minha mãe, ela também tinha dificuldade de entender, que ela não levava a sério, que ela pensava que era coisa de adolescente, né? Então ela não entendia o problema que eu estava passando. Você achava que ela não entendia. Sim. Você se sentia julgada por alguma coisa? Eu me sentia julgada, né, porque eu tinha essa tristeza muito grande, eu passava por muitos problemas que a minha mãe não sabia, e eu sentia esse julgamento, né, de às vezes ela ficar brava comigo, de pensar que eu estava fazendo drama, das pessoas em volta pensarem que isso era um drama, que isso era invenção, sabe, coisa da minha Frescura. cabeça. Frescura, exatamente, pastor. É que quem olhava assim não pensava que, não imaginava, pô, por que ela está triste? Qual a razão? Tinha uma razão? Tinha algum motivo? Pastor, eu comecei a sofrer muito bullying na escola, Hum. né? Aos 11 anos de idade, eu comecei a desenvolver a depressão, eu sofria muito bullying, né? E eu não conseguia fazer amizades, né? Eu não conseguia me enturmar. Então, na escola, eu tinha muita dificuldade. Eu lembro que quando eu estava chegando perto da escola, do caminho da escola, meu coração acelerava e eu sentia uma ansiedade muito grande, porque aquele ambiente que me machucava, que me destruía, eu sabia que eu ia sofrer ali. Eu sabia que eu ia ficar mal. Eu sabia que eu não tinha paz em qualquer ambiente, mas na escola eu ficava com aquela angústia, coração acelerado, sabe? Aquela dor de saber que eu ia sofrer ali. A gente tem visto hoje muitos jovens com depressão por conta do bullying, por conta de ser mal compreendidos. Mas se você observar bem na história aqui da Filomena e da Amanda, a senhora sempre foi uma mãe presente, né? A senhora nunca deixou sua filha de lado, sempre esteve ali procurando saber o que eu posso fazer para ajudar minha filha. Quer dizer, não foi falta de atenção, não foi falta de carinho, não foi falta de cuidado, porque isso a senhora sempre teve, né? Sim, à medida do possível, eu tinha, só que eu não conseguia entender, né? Hum. Então, como ela disse, eu achava que era frescura, coisa de Ah, adolescente, né? Então, a gente tinha uns conflitos também. Por mais que eu tentasse aproximar, ao mesmo tempo, eu não, como eu não conseguia entender, eu me revoltava também, né? E acabava até que piorando. piorando a situação dela, porque eu acabava brigando também com ela, porque eu já não sabia o que fazer e achava que era passageiro aquilo, uma fase que ela ia passar, rebeldia de adolescente. E assim foi durante um bom tempo. Quando foi que a senhora se deu conta que isso não era frescura, que era um problema sério?
ela passou algum tempo pedindo ajuda. A ajuda que ela pedia era para ir no psicólogo e eu falava, isso é frescura, não há necessidade de psicólogo. Foi quando a gente acabou levando, a psicóloga confirmou um diagnóstico para ela e não conseguia também ajudar. A psicóloga conversava, tudo, mas não conseguia. Até chegar o dia dela me ligar e perguntar onde eu estava. Eu tenho um ateliê em casa e a própria psicóloga falou para mim que ela estava tentando se matar no outro cômodo de casa. Foi onde eu fui com a minha outra filha e encontrei ela já. Ela tinha comprado o remédio pela internet, tinha tomado o remédio e dali eu sentia a verdadeira fase do que ela estava passando, Ali a né? senhora viu que a coisa era Ali séria. eu vi que a coisa era muito Quer séria. dizer, mesmo sendo mãe, porque no afã de querer ajudar, a É, senhora acabava piorando a piorando a situação. situação Esse é o dela. problema das pessoas, porque a gente quer É, muitas das vezes tentar resolver um problema espiritual na força do braço. Porque eu não cheguei a conversar com você ainda, né? Estou conhecendo sua história hoje. Mas me conta um pouco aí. Quais eram os pensamentos que você tinha? O que vinha na sua mente a ponto de você querer tirar a sua vida, como você tentou, né? Uhum. Quantas vezes você tentou? Eu tentei 2 vezes e o que eu senti era uma rejeição muito grande, né? Porque durante a minha infância e meu crescimento, eu me sentia rejeitada pela minha família em geral, né? Porque Mesmo eles estando ali. mesmo eles estando ali, eles eram presentes, sempre foram presentes, nunca me faltou nada, mas eu sentia uma rejeição e me sentia muito comparada com a minha irmã mais velha, né? Então eu comecei a desenvolver pensamentos de, poxa, eu não sou tão bonita, eu não sou tão boa, eu não sou inteligente, eu não consigo. Então eu não tinha capacidade de fazer coisas boas, porque eu não me sentia suficiente, né? E eu comecei a ter esses pensamentos de que eu nunca era suficiente. Sempre tinha alguém melhor que eu, sempre tinha alguém mais capaz, alguém mais bonito que eu. E eu comecei a me sentir muito inferiorizada, muito inferior. E na escola, por ver que eu era tão excluída e que todas as meninas pareciam ser iguais e só eu me sentia diferente, eu me sentia horrível. Era um sentimento assim de, poxa, eu não presto pra nada. Eu não encaixo em nenhum lugar, eu não encaixo em ninguém. E eu tinha essa carência de ter amizade, de querer ter uma amizade, de querer ter algo verdadeiro, né? Seja um relacionamento, uma amizade, eu queria algo verdadeiro, porque eu não me sentia amada, né? E esses pensamentos, eles começaram a me oprimir, né? Eu me sentia muito oprimida, né? Poxa, eu não consigo ter amizade, eu não consigo ser igual a essas meninas, elas não gostam de mim, elas me rejeitam. Então esses pensamentos me levavam a ser influenciada a tentar agir como elas, né? Copiava o comportamento de outras pessoas e com o tempo, né, desenvolvendo a depressão, eu comecei a ter pensamentos de angústia, sabe? Pensamentos de tristeza, qualquer coisa eu ficava triste, qualquer coisa eu ficava chateada. Eu não me sentia bem comigo mesma, eu tinha uma autoestima muito baixa, né? Eu me sentia mal comigo, eu me sentia mal com a minha família, eu me sentia mal na escola. Então eu me sentia a pessoa mais desprezada do mundo, né? Eu não tinha nada nem ninguém na minha percepção. Assim você ficou durante quanto tempo? Eu tive depressão por 6 anos. 6 anos. 6 Por anos. exemplo, eu tenho aqui o encaminhamento da psicóloga para o psiquiatra, né? Você Isso. recebeu esse encaminhamento aqui da médica para que você fosse fazer o tratamento terapêutico, né? Uhum. Solicito avaliação psiquiátrica para a paciente acima, Amanda Menezes. Está em processo terapêutico desde março de 2019 e durante esse período vem sofrendo alterações e agravamento no seu quadro. Quer dizer, a coisa foi piorando, né? Foi, A coisa foi ficando pior. foi. No lugar de melhorar, porque remédio você passou a tomar, não sei. Como é que era? Sim. Fez o tratamento clínico, médico, Isso. o acompanhamento psicológico você fez. O que é importante. Entenda, é importante você cuidar da sua saúde mental. É importante você desabafar, é importante você conversar, é importante você procurar alguém que te entenda. Mas quando você está passando por um problema espiritual, que esse aí é a raiz da depressão. A raiz da depressão ela é espiritual. E quando o problema é espiritual, você pode conversar, você pode fazer terapia, você pode tomar os melhores medicamentos, você pode ser tratado por uma junta médica. Aqueles pensamentos, aquele problema vai continuar. Por isso, a Organização Mundial da Saúde diz que depressão não tem cura, tem tratamento. Tratamento.
E esse tratamento é a vida toda. Essa é a palavra que a Organização Mundial da Saúde fala. Mas nós temos provado e falado com você que tem cura. Por exemplo, a Amanda está aqui hoje. Você está controlada ou você está curada? Eu tô curada, com certeza curada. Quer dizer, ela está curada. Por quê? Porque ela encontrou a cura. Você pagou alguma coisa aqui? Aqui não, absolutamente nada. Foi de graça. Quer dizer, hoje ela desfruta de uma parte. Daqui a pouco você vai entender como é que ela mudou isso. Mas é importante você entender que quando você busca essa ajuda para o seu ser espiritual, aí a coisa começa a mudar. Porque psicólogo, psiquiatra, a senhora procurou junto com ela, né? Procurei. Que você, quanto tempo, remédios, você gastou, comprou? Como é que era viver assim? Eu fui a uma psiquiatra, não deu certo. Passei por mais um e no terceiro parecia que ia dar certo. Aí ele passava o remédio, todo mês ele trocava o remédio porque não dava certo. Era um mais forte do que o outro. Quando eu conversava com ele, ele falava: a única coisa que ela quer é se matar. Desde o primeiro dia que ela entrou, ela saía do consultório, eu entrava em seguida. E ele falava: ela tem uma vontade, o pensamento dela é só se matar. Aí ele aumentava o remédio, mas não vivia assim, meio que drogada, né? Na escola também ela teve que parar de ir. O psicólogo passou atestado para ela não precisar ir à escola. Ela fazia as lições em casa quando conseguia, né? E assim ela perdeu 1 ano, 2. E o tratamento não tinha muito o que fazer. Até o dia que ele falou para mim se eu não tinha uma religião. E eu entendi ali que ele não tinha mais como cuidar dela. Tentar, Ele né? entendeu, vê que eles É, entendem, eles sabem. ele entendeu que a partir dali ele já não tinha mais como seguir. Por Aí, exemplo, ó, aqui tem o rapaz está perguntando aqui pra gente assim, depressão é falta de Deus? E aí? O que você acha? Você acha que a Amanda, esse tempo todo em que ela tentou o suicídio, em que ela sofria, você acha que Deus não estava lá? Deus estava lá, cuidando dela, tratando dela, ao lado dela. Não é a falta de Deus, porque Deus está em todo lugar, mas é a falta da presença dele. Porque no lugar da presença dele estar dentro de você, está a presença da tristeza, está a presença da dor, está a presença do mal. Por isso você está aí chorando, triste, se automutilando, se cortando. Mas Deus está aí, cuidando, te livrando, te guardando, como fez com ela. Conta pra gente, dona Filomena, depois desse atendimento que a senhora passou pelo psiquiatra, ele falou assim: procura uma religião, porque religião também não cura. sim. Isso tem que ser falado aqui. Religião não cura ninguém. O que cura é a palavra de Deus. O que a senhora fez para mudar a vida da sua filha? Então, aí eu passei a buscar por ela, né? Passei a buscar por ela e pedi ajuda também, porque até então eu não tinha como ajudá-la e eu precisava de ajuda para ajudar ela. Então, eu busquei passei aí à igreja buscar ajuda por ela, recebi essa ajuda e fui indo, né? Fui sendo orientada até chegar o dia dela, eu ver ela sair de casa, né? E ela estava saindo para ir também buscar ajuda, né? Uma ajuda que eu já estava buscando por ela e ela saiu para buscar E ajuda aí, quando por você ela chegou aqui, o também. que aconteceu? Então, quando eu cheguei aqui, pastor, eu não tinha mais expectativa, né? Eu fiz terapia por 2 anos e todo esse processo de terapia eu conversava com a psicóloga e eu percebia que ela não tinha o que falar para mim. Ela não conseguia mais se comunicar comigo porque eu falava e ela não tinha mais uma resposta para me dar. Chegou um dia que eu me revoltei com ela e eu falei assim, olha, eu tô sofrendo, eu tô com depressão, não tô aguentando mais e você não fala nada, porque ela não sabia mais o que dizer. E eu estava tão mal que eu cheguei a ter essa revolta de falar: você não consegue me ajudar? Você não consegue me falar nada? Eu passei no psiquiatra e eu tomava remédio. Eu ficava em estado vegetativo. Eu não aguentava comer, eu não aguentava fazer nada. Eu só ficava no quarto escuro e chorava e ouvia músicas depreciativas. Então, eu tentava de tudo. Tentei outros tipos de terapia também, terapia de coach,
vários tipos. E aquilo só me afundava mais. Eu só me sentia mais triste, eu só me sentia mais sozinha. E eu tinha raiva de igreja. Tinha raiva de igreja, tinha muita mágoa de Deus, porque eu pensava, caramba, eu tô passando por isso. Deus não tá vendo o que eu tô passando, Deus não tá vendo o que eu tô sentindo, e Ele não faz nada por mim. Eu tinha essa consciência. Então, sempre que eu ouvia alguém falar de Deus, eu já revirava o olho, eu já... Ai, não, chega, para. Eu tinha raiva. Então, para mim, não foi fácil, né? Eu lembro que um dia eu estava postando status abafando, né? Eu desabafava nas redes sociais, porque eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia mais a quem recorrer. Então, eu buscava ajuda de todas as formas. De todas as formas que eu podia mostrar que eu estava sofrendo, eu mostrava. Então, postei vários status abafando, falando, eu tô sofrendo, não tô aguentando mais. E uma pessoa respondeu, seu problema é espiritual. E quando essa pessoa falou isso, eu lembrei daquela catedral, daquela igreja, que um dia, alguns anos atrás, uma amiga de escola me convidou para participar. Eu participei um dia, não dei continuidade, não continuei indo, porque eu tinha raiva de igreja, eu fui só pela amizade. E anos depois, minha mãe estava fazendo, né, eu buscando propósito por mim, orando por mim. Eu não sabia de nada, ela só chegava e falava comigo às vezes, olha, busca Deus, ora, seu problema, busque a Deus, né? E eu ficava com raiva dela, mas eu não sabia que ela ia na igreja, né? E quando eu lembrei daquela catedral, daquela igreja, é a mesma igreja que ela estava indo, me lembrei daquele altar, eu, eu, não, eu não tive mais orgulho, porque eu vi que era o meu fim, era o meu fundo de poço, eu não tinha mais orgulho dentro de mim, não cabia mais orgulho de tanta dor que tinha dentro de mim. Eu tinha pesadelos, né? Eu não conseguia dormir, mas não conseguia ficar acordada porque era o dia inteiro aqueles pensamentos. Então, quando eu cheguei, eu tentei sair escondida dela, né? Porque eu não queria que ela soubesse que eu estava indo para a igreja. E ela me viu saindo e eu ainda fiz uma desfeita, tipo, ah, não, tô indo por aí. Aí ela, onde você está indo? Eu tô indo para a Igreja Universal, aquela igreja lá, né? Com desprezo, assim, eu até revirei o olho. E aí ela falou, ah, eu posso ir junto? Aí eu falei, ah, vamos, né? E aí eu cheguei numa reunião de terça-feira, e aí eu já cheguei, eu percebi que o ambiente era diferente, né? Não era tudo aquilo de ruim que eu julgava, né? E eu lembro que aquela reunião foi maravilhosa, porque o pastor ele foi falando, já é uma reunião de cura, né, para mim que estava com depressão. E eu saí, eu lembro que eu chorei muito na hora da oração, porque ali eu chorei, eu desabei, né? E eu sabia que aquela era a última porta que eu ia bater, Como porque é que você está hoje? Quem é a Amanda hoje? hoje eu tô feliz, eu tô curada, eu tô não tenho mais nada de depressão, né? Não larguei os remédios e não precisei mais, né? E hoje eu tô 100% livre disso, né? Ah, hoje Não, você também faz parte do grupo Depressão Tem Cura, né? exatamente. Hoje você é um agente do bem. Isso. Que bacana, né? Dona Filomena, qual a mensagem que a senhora deixa para essa mãe que está em casa, que tem uma filha com depressão, que não sabe o que fazer? Digo para essa mãe não desistir, né? Para essa mãe crer que tem jeito, sim, que a depressão tem cura, seja para um irmão, para um filho, para um pai, para um parente, para um vizinho, a depressão tem cura. E você, mãe, não tenha medo de buscar ajuda, não tenha vergonha, não tenha receio. Tem ajuda e depressão tem cura, sim. E você, Amanda, o que você fala para quem está te vendo agora, que diz assim, olha, eu acho que para mim não tem jeito. O que eu digo tem jeito sim, né? Esse sofrimento ele não vai continuar, ele não vai perseverar, não vai, né? Mas você tem que buscar, você tem que quebrar o seu orgulho, você tem que reconhecer que você está no fundo do poço e que você precisa de ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de recorrer a nós, porque a gente vai estar aqui para te ajudar e você vai vencer isso. Você só precisa querer e fazer a sua parte. É isso aí. Abre essa câmera aqui, por favor, Cris. Eu estou aqui hoje com a mãe e a filha. Por muito tempo sofreu com depressão. Olha lá naquela câmera ali. Só que hoje elas estão provando do poder que tem a palavra de Deus. A vida delas hoje é a cores. Hoje a dona Filomena não se preocupa mais com a filha, porque ela ia tentar suicídio, porque ela estava mal, porque hoje ela está curada. Então você que está assistindo a gente, você quer ajuda? Grave bem. Domingo agora esteja aqui no Templo de Salomão. No grande evento, o dia da troca de pensamentos.
A mente dela era uma mente cinza, uma mente depressiva. Hoje a mente dela é uma mente curada, transformada. Muito obrigado por vocês terem vindo ao programa Depressão Tem Cura. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã a gente volta ao vivo com mais uma programação.